paz. Gente, vocês se lembram daquele sábado para domingo, creio que foi no dia 9 para o dia 10, quando eu sonhei com aquele senhor idoso que estava sentado à beira, de frente à sua, acho que era a sua cama, pois ele encontrava adoecido e acompanhado por mais 2 pessoas. Eu senti no sonho que ele estava com fé em Deus Pai. Ao despertar, eu cantei Clamor dos Sentidos por ele, e só que não voltei a sonhar com esse senhor, e não sei se ele continuou com a fé em Deus Pai ou se ele desistiu da fé. Não sei se ele continua não se conformando com este reino e com a fé em Deus Pai, para que Deus Pai reine, ou se desistiu da fé. Pois Deus nos deu a bênção da sociedade para usufruirmos e compartilharmos. É a bênção que Deus nos deu, a sociedade, para compartilharmos, mas não para nos conformarmos com este reino. Uma certa vez, uma amiga, ela se arrumou toda para ir até a igreja, e ao sair, quando eu saí para ir à igreja, ela me pediu para levar até a igreja. E me dói quando eu lembro hoje disso, pois eu não pude levá-la porque caiu sobre mim uma recarga de culpa. Se eu a levasse, eu entrei em conflito na hora, pois eu estava sentindo um sentimento de culpa se a levasse. Mas eu fui à igreja, e quando eu vou à igreja, eu vou consciente de que devo obrar o altar para Deus Pai se manifestar e vir reinar por sua graça, e não me conformar, não entrar em conformidade com este reino onde Deus Pai não obteve ainda sua graça e santo reinar. A sociedade, ela tem fé. A sociedade tem fé. Ela não anda armada. A sociedade não anda armada, mesmo consciente da existência de pessoas debilitadas pelas dificuldades da situação deste reino, as situações que esse reino lhe causa. Mesmo consciente da existência dessas pessoas, a sociedade não se torna paranoica, mas, porém, soldados sob fardas comportam armas para viver no meio dessa sociedade desarmada. Aquela frase antiga, corra que a polícia vem aí, é até real hoje em dia, porque tem ocorrido, nós conhecemos fatos de pessoas, cidadãos baleados, e isto nos deixa consciente da periculosidade desse objeto, dessa falta de fé para viver. Porque depois que acontece o incidente, o acidente, ou o susto, o que se há de fazer? O mínimo que eu posso fazer é sair correndo, corre até a pessoa, pede desculpa antes que ela morra. Ou fala, ai não, nós vamos socorrer, vai ficar tudo bem. Que uma bala não mata. Ou diria, me desculpa, eu precisava me proteger. Gente, se proteger, precisar se proteger com uma arma, gente, isso tem sempre um objetivo, é ferir o sentimento. É ferir o sentimento. Eu não conheço uma arma, uma bala como bala perdida, porque ela tem esse objetivo. É um objetivo único: ferir o sentimento.
sabe? E nós já conhecemos histórias que nos deixam conscientes disso. E sabemos que a primeira arma que o homem comporta, que eu já disse nas mensagens anteriores, é o laboratório satélite. Que essa arma alcança com seu poder de visão, alcança a vida onde lhe interessa, a vida que lhe interessa perseguir. Ele alcança com este poder de visão, de alcançar vidas. Então, todos os olhos podem ver a única arma que tem essa capacidade, que os pés de latão reluzentes, o Filho do Homem de Apocalipse, pés de latão reluzente citado em Apocalipse. E eu já tive algumas revelações sobre esse aparelho, o laboratório satélite. O primeiro que eu tive foi um sonho com um anjo que nas regiões celestiais, né, entre as estrelas, ele me pegava pela mão, me mostrava uma máquina. Primeiro ele me mostrava entre as estrelas uma máquina, e depois ele me pegava pela mão e me levava até lá dentro da máquina. E eu, morrendo de medo, eu fui com o anjo até aquela máquina. A aparelhagem era maior que eu. Eu me sentia tão pequenininho, um mosquitinho, parecia que eu era um mosquitinho ali dentro, de tão grande que era aquela aparelhagem. E numa outra feita, eu estava deitada de lado e me senti subindo. Eu não abri os olhos, eu estava de olhos fechados, e quando comecei a sentir a sensação que estava subindo, eu receei abrir os olhos e não saber o que ia acontecer para acabar aquela sensação. Aí eu continuei de olhos fechados para ver o que ia acontecer. Só que continuei subindo, não parava de subir, até que comecei a recear abrir os olhos e cair sobre o telhado, quebrar o telhado para cá, quebrar o telhado, que é muito caro. E eu continuei a subir, até que depois de muitas horas subindo, que eu subi durante muito tempo, até que eu parei de subir e comecei a descer lentamente, suavemente. Nisso eu abri os olhos, eu achei que eu fosse chegar no céu, de tanto que eu subi. Só que quando eu abri os olhos, eu havia chegado no laboratório satélite. A minha grande decepção. E lá havia um homem branco, de cabelos pretos, e quando ele voltou-se assim, olhou para o seu lado direito e para cima, ele me viu, ele me avistou, e eu, no susto dele me avistar e virar para mim, eu abri os olhos, né, e não acabou aquela visão. E teve uma outra vez que eu sonhei que o laboratório satélite estava todo derretido. Eram ferros contorcidos. E nesse sonho, nessas ferragens, no meio dessa ferragem, um olho humano, um olho se abriu. Um olho só. Um olho se abriu no meio das ferragens. Aí eu despertei. E uns 2 dias depois, passava na reportagem, ficava repetindo a imagem na reportagem dos astronautas chegando ao laboratório satélite, só que a imagem dele chegando se repetia enquanto eles conversavam com as pessoas na Terra. E essa imagem se repetia, e a imagem que aparecia dos laboratórios satélites parecia realmente ferros contorcidos. Era uma bola assim na metade da imagem. Era uma bola de ferros contorcidos mesmo. De tudo
tudo acontecido, não havia nada definido, era uma bola contorcida. E essa imagem dele chegando se repetia durante um bom tempo. Ficou essa imagem. E nessa época eu cheguei até a pensar que não foi nessa época, porque já aconteceu dos astronautas se encontrarem no laboratório satélite e eles avistarem uma formação de um tornado. Então, nesta época, eu achei que eu deveria auxiliar os astronautas a destruir o laboratório satélite, que fere a dignidade de Deus Pai manter vida, alcançando vida onde ele se interessa, alcançando a vida que ele interessa perseguir. Esse olho que se abriu entre as ferragens era um olho humano e é a graça do laboratório satélite, porque se ele se encontrava entre ferragens derretido, esse olho humano é a graça do laboratório satélite. E com poderes sobrenaturais sobre o laboratório satélite. É um poder de visão, porque foi um olho. Então, é um poder sobrenatural de visão que esse olho humano tem. E esse olho é a graça do laboratório satélite. Porém, se ele é os pés de latão reluzentes, que Deus revelou em Apocalipse, o Filho do Homem, pés de latão reluzentes revelado em Apocalipse, a sua lei, ele não veio cumprir a lei. Não veio cumprir a lei. Ele é contra a lei da natureza. Ele é contra a lei da natureza. E Deus Pai, enquanto não reina, enquanto nós não busquemos que Deus Pai reina, é essa lei contra a graça de Deus Pai que vai estar reinando. A lei de armas, a lei de intrigas. Então, eles vão estar sempre criando condição. O laboratório satélite vai estar sempre criando essa capacidade que ele tem sobrenatural. Ele vai estar criando sempre criando situações em que induza o ser humano a pensar que será armas a sua segurança. Ele vai induzir a sociedade a pensar que são armas que vai lhe garantir a segurança. Porque ele é a primeira arma contra a vida, contra a graça de vida, contra a graça de Deus Pai. Então, enquanto nós não nos levantarmos e obrarmos o altar, que é a obra de amor, que move o coração de Deus, que toca em Deus Pai, como que ele vai sentir sair a virtude dele? A obra de amor é vida, porque Deus Pai é sentimento, ele tem sentimento, vida própria. Ele é vida, ele é a vida própria, porque sentimento, amor é vida. E Deus Pai, ele é a própria vida. É essa obra que pode movê-lo, é essa obra que nós devemos realizar para que Deus Pai se manifeste e venha reinar. Lembremos sempre disso e não nos afastemos da fé, porque é Deus Pai que deve estar à nossa frente. Deus Pai, lembremos sempre disso.